Hoje, 24 de maio de 2021, diante de uma situação ocorrida no dia de hoje, eu me deparei com uma situação que me fez refletir, que me levou a refletir sobre coisas importantes. Ao me dirigir a um salão de cabeleireiro, para cortar o cabelo, e após o resultado, eu fiquei refletindo sobre a diferença entre o justo e o perverso. Eu fiquei muito reflexiva, eu refleti muito sobre quem eu sou, sobre Deus e sobre as Escrituras Sagradas e sobre as situações. Como são as pessoas, a diferença entre o justo e o perverso, a diferença entre um filho de Deus e um filho do mundo. Eu refleti muito sobre isso hoje, porque entre um filho de Deus, de Jesus, do Espírito Santo como eu, e os filhos do mundo, entre o justo e o perverso, e as atitudes, as minhas atitudes e as atitudes dessas pessoas. Porque eu parei para pensar sobre o fato de que eu sempre utilizei o meu trabalho para fazer o bem. Todas as oportunidades que eu tive de trabalho, eu aproveitei todas as oportunidades de trabalho para fazer o bem às pessoas. E mesmo quando em 2018, 2019, eu me deparei com situações extremamente adversas, na verdade, em 2016, 2017, por causa de política, por causa de religião, as pessoas se tornaram incoerentes, as pessoas se tornaram, poderia dizer, incoerentes, fazendo obras e mais obras, e ainda assim eu consigo me lembrar que eu atendi cada paciente meu com amor, com carinho e com responsabilidade, e sempre procurei fazer o melhor dentro do meu trabalho, e Deus é testemunha disso. E principalmente quando eu pude, além de exercer o meu lado profissional, porque quando eu resolvi fazer uma faculdade, eu pensei em fazer alguma coisa para que, através da minha profissão, eu pudesse ajudar o próximo. Eu pensei de que forma eu poderia ajudar o próximo. Então eu resolvi fazer uma faculdade na área da saúde. E graças a Deus eu consegui, através do meu trabalho, ajudar muitas pessoas. E através do Espírito Santo, curar muitas pessoas, sim, ajudar muitas pessoas, sim. Até porque desde criança eu sempre conseguia me autocurar. Sem nenhuma modéstia, mas desde criança, e isso eu já disse inúmeras vezes a inúmeras pessoas, inúmeras vezes ao longo de toda a minha vida, que desde criança eu conseguia me autocurar. E ao longo da vida eu consegui usar
Jesus e Espírito Santo para curar pessoas através do meu trabalho também. Além da minha formação, da minha profissão que eu escolhi, a escolha da minha profissão, eu escolhi a minha profissão pensando em como eu poderia ajudar as pessoas. Quando eu pensei em ser alguém na vida, em ter alguma profissão na vida, a primeira coisa que eu pensei é através de que profissão eu poderia ajudar as pessoas. Então, Deus é minha maior testemunha e as pessoas que trabalharam comigo ao longo de toda a minha vida e que são pessoas idôneas, pessoas responsáveis, pessoas dignas, pessoas justas, pessoas honestas, pessoas que seguem Jesus, pessoas que têm o Espírito Santo, sabem quem eu sou e sabem a responsabilidade, o comprometimento, o amor, o carinho com que eu sempre atendi todos os pacientes, desde os meus estágios. E que, inclusive, sempre aproveitei para levar aos pacientes uma palavra de fé, uma palavra de esperança. Sempre procurei ajudar. Então, hoje, eu me deparei com uma situação em que eu refleti muito sobre isso e eu pensei, eis aí a diferença entre o justo e o perverso. Porque eu consigo me lembrar, ao longo de toda a minha vida, de ter usado todas as minhas oportunidades de trabalho e praticamente todos os lugares em que eu estive, que eu tive a possibilidade, para ajudar as pessoas, para fazer o melhor. Quando a gente está num meio onde as pessoas querem ser ajudadas, onde as pessoas se deixam ser ajudadas, óbvios, porque tem lugares que o próprio Jesus disse que se chegar numa casa e não for recebido, quando sair de lá, é para limpar até a sola do pé, se não fores aceito. Mais ou menos isso. Então, eu parei para pensar, eis aí a diferença entre o justo e o perverso, porque infelizmente, hoje eu constatei de forma chocada e pensando, meu Deus, por quê? Não entendi. Mas eu comprovei o que eu já até tenho dito algumas outras vezes, que algumas pessoas se utilizam da oportunidade de trabalho que têm para fazer o mal. Algumas pessoas se utilizam da oportunidade de trabalho que têm para usar o ambiente de trabalho para fazer o mal. Inclusive, muitas vezes aos próprios colegas de trabalho, como eu, tenho sido vítima disso. E aí eu pensei, poxa, eis a diferença entre o justo e o perverso. Porque graças a Deus, graças a Jesus e graças ao Espírito Santo, ao longo de toda a minha vida, eu usei todas as minhas oportunidades de trabalho para fazer o melhor trabalho que eu pude, de verdade, e Deus sabe disso. E quem trabalhou comigo e me conhece de verdade, e é uma pessoa que me deseja bem, e é uma pessoa boa, e é uma pessoa justa, uma pessoa honesta, pode comprovar que eu sempre fiz o meu melhor em tudo, o meu melhor trabalho, com amor, com carinho. E ainda aproveitei para levar a palavra de fé aos meus pacientes, em todos os lugares onde eu estive, e todas as pessoas que me conhecem sabem disso. Que eu sempre, além de fazer meu trabalho de forma impecável, perfeita, porque eu sempre fui perfeccionista. Eu sempre fui perfeccionista. Eu sempre procurei fazer o melhor. Em tudo na minha vida. Por isso, que aconteça o que acontecer na vida, eu ando de cabeça erguida porque eu sei
que quando alguma coisa não dá certo, quando alguma coisa dá errado, a culpa não é minha, porque eu carrego a consciência tranquila de procurar fazer sempre o melhor em todos os aspectos, principalmente quando se trata do meu trabalho. E ao constatar que algumas pessoas se utilizam do ambiente de trabalho para fazer o mal às pessoas, fazer o mal até aos próprios colegas de trabalho, eu fiquei muito reflexiva. E aí eu pensei, nossa, eis aí a diferença entre justo e perverso, porque eu jamais usei o meu ambiente de trabalho e jamais usaria o meu ambiente de trabalho para fazer o mal, para fazer alguma coisa errada. Porque quando eu digo que eu procurei estudar no melhor pré-vestibular para eu poder passar para a melhor universidade e procurei fazer inúmeros estágios, um ano de estágio na prefeitura, um estágio no exército, na marinha, iniciação científica, quando eu fui pegar a minha primeira oportunidade de trabalho no CTI de um hospital, eu lembro que eu corri atrás do meu professor da UFRJ e pedi a ele para acompanhá-lo no hospital Santa Bárbara, lá em Botafogo, um hospital particular onde ele trabalhava. E aproveitei a oportunidade para acompanhá-lo no hospital Getúlio Vargas, lá na Penha. E também cheguei a acompanhar ele no Hospital Geral de Bom Sucesso, Hospital Federal e Hospital do Estado, de tanta preocupação que eu tinha de estar preparada, de me sentir segura quanto a executar as minhas funções, o meu trabalho como fisioterapeuta. A minha preocupação em fazer um bom trabalho, em fazer tudo perfeito, porque eu sempre fui perfeccionista, sempre foi tão grande, que quando eu tive a primeira oportunidade de trabalho num CTI do Estado, isso porque eu já tinha feito a faculdade federal e já tinha experiência no CTI cardíaco, no CTI geral do próprio hospital da UFRJ, do próprio Hospital Federal do Fundão, que é um excelente hospital. Eu já saí da faculdade preparada para trabalhar em qualquer lugar. Não bastasse isso, eu ainda corri atrás por conta própria de fazer inúmeros estágios fora do estágio curricular, porque a faculdade exigia um ano de estágio curricular. Eu fui fazer estágio extracurricular, estágio extras. E não contente, eu ainda fui acompanhar o meu professor em todos os hospitais onde ele trabalhava, para eu poder ter experiência, para eu poder me sentir segura, para eu poder ter certeza de que eu iria estar fazendo o melhor trabalho. E fiz o melhor trabalho. Tanto que nesse meu primeiro trabalho, onde eu trabalhei 3 anos no Hospital do Estado, eu era super elogiada por todos, tanto pela equipe de fisioterapia quanto pela equipe médica e pelos pacientes. E assim sempre foi ao longo de toda a minha vida. Até no CTI 2, até no CTI 3, onde eu trabalhei 5 anos no hospital, enfim. Eu sempre fui exigente, eu sempre fui perfeccionista, eu sempre fui esforçada, eu sempre fui batalhadora, eu sempre procurei fazer o melhor por mim, por Jesus e pelo Espírito Santo. Então, a preocupação em fazer o melhor que eu sempre tive. Então, e não bastasse isso, a minha alegria de ver as pessoas saírem curadas e de levar a palavra de fé, de esperança, falar de Jesus e do Espírito Santo quando me era possível. Então eu pensei, quantas pessoas em 2016, porque desde 2016 as pessoas ficaram meio indescritíveis por causa de política e religião. E aí
eu lembro de cada paciente que eu tive que atender. Muitos, 2018, 2019, muitos fazendo ritual, fazendo obras de piada, de alfinetada, de provocação. Muitos até acompanhados em meio a pessoas que que estariam desejando mal, enfim. E ainda assim, eu sempre atendi com amor, carinho, com responsabilidade e de forma perfeita. E aí eu pensei, é por isso que o Espírito Santo desceu do meio do céu. Hoje eu refleti muito sobre isso e de uma forma muito seriamente eu falei, eis aí a diferença entre o justo e o perverso. E também uma razão pela qual o Espírito Santo desceu do meio do céu, porque está escrito, porque o próprio Jesus disse, bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia e vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos nesse dia e exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Algumas pessoas que não têm muito conhecimento das Escrituras Sagradas, ou não têm muito conhecimento de Deus, talvez não entendam o que eu digo. Mas essa Escritura Sagrada é muito forte para mim, porque Deus mostrou para mim. Essa Escritura Sagrada é muito forte. Tanto que eu vou até repetir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia e vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem, por causa de Jesus. Regozijai-vos nesse dia e exultais, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Então, eu hoje, quando me dirigi ao salão para cortar o cabelo, e que vi uma senhora, uma moça, uma jovem, e eu, sem nenhuma maldade, sem nenhuma malícia, sem nenhum preconceito, dei o meu cabelo para que ela cortasse inocentemente. E então, quando eu vi o resultado, eu não acreditei. Que eu falei, Senhor, eu não acredito. Não é possível. O que leva algumas pessoas a terem tais atitudes? Estamos em meio a 1 ano e meio de pandemia. Após a derrubada do governo da Dilma, houve uma grande revolução nacional, eleição do Bolsonaro, pessoas indignadas, momentos de ódio, de fúria, de indignação, de desejo de vingança, verdadeiras guerras. Eu mesma, em novembro de 2015, tive a minha casa leiloada criminosamente. Na verdade, eu tive a minha casa roubada. Isso depois de anos de injustiças. Fiquei sem dinheiro, fizeram questão de me deixar até sem as minhas roupas
injustiças, injustiças e mais injustiças. Fui extremamente caluniada, extremamente injustiçada, extremamente roubada. Deus fez muitos sobrenaturais. Eu vi Deus fazer muitas coisas, como pandemia. Mas em nenhum momento eu parei para pensar. Em nenhum momento, graças a Deus, e eu digo obrigada, Senhor, obrigada. Eu jamais usei o meu trabalho para praticar qualquer ato, não, é que não fosse digno da minha profissão, do ser humano que eu sou e de Jesus, pelo contrário. Mesmo injustiçada, mesmo caluniada, eu sempre procurei fazer o meu trabalho de forma impecável, porque eu sempre fiz o meu trabalho com muito amor. Isso me dá uma alegria que poucas pessoas conhecem. Eu sempre fiz o meu trabalho com muito amor, com muito carinho e com muita responsabilidade. E ainda aproveitei para falar de fé, para levar fé, esperança. Muitas vezes falar de Jesus e do Espírito Santo e muitas vezes conseguir levantar as pessoas, ajudar as pessoas a se curarem. E isso não tem preço. A minha recompensa é o Espírito Santo. Poucas pessoas sabem o que é isso, mas a minha maior alegria foi um dia atender uma senhora e falar de Jesus e do Espírito Santo para ela. E em seguida, olhar no meio do céu e ver, descer do meio do céu, um pombinho branco. Ninguém pode imaginar, porque nem eu mesma imaginava que Deus fosse capaz de fazer algo tão lindo, tão sublime e tão puro. Eu, mesmo sendo caluniada, mesmo sendo injustiçada, eu atendi os meus pacientes com muito amor e carinho. E sempre que pude, aproveitei para falar para eles de fé, de esperança, de cura, de Jesus e do Espírito Santo. E isso sempre me deu uma alegria muito grande. O Espírito Santo, de forma tão real, de forma tão verdadeira, de forma tão verídica, tão pura, que quando eu olhei e vi no meio do céu um pombinho branco pairando, descendo do meio do céu, acho que muito poucas pessoas podem entender o que eu digo. Acho que muito poucas pessoas podem entender o que Deus fez. Deus fez descer do meio do céu um pombinho branco, o Espírito Santo em forma de um pombinho branco, porque eu falei do Espírito Santo para uma paciente. Não devia falar sobre isso porque muitas pessoas não podem entender. Muitas pessoas não podem entender, não vão entender. Assim como Jesus disse, ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não podeis suportar. Então, hoje eu fiquei refletindo sobre isso. E eu me sinto feliz e grata a Jesus e ao Espírito Santo
por sempre ter usado o meu trabalho para fazer o bem e jamais ter usado o meu trabalho para fazer o mal a ninguém. Eu nunca usei o meu trabalho para caluniar um colega, para prejudicar um colega, para puxar um tapete. É engraçado que outro dia eu estava vendo um seminário e uma pessoa falou sobre quem arrasta corações, quem move corações e quem move processos. E eu fiquei pensando, poxa, que legal. Eu faço parte do tipo de pessoas que prefiro mover corações. Eis a diferença entre o justo e o perverso. E essa escritura sagrada, bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia. E vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem, regozijai-vos nesse dia e exultai, porque eis que é grande o vosso galardão lá no céu. Quando Jesus e o Espírito Santo, eu entendi por que o Espírito Santo desce. Ali eu entendi por que o Espírito Santo desce. Porque ainda que eu estivesse atendendo inimigos, a minha forma de atendimento seria mesmo porque eu sempre fui profissional e responsável e sempre realizei o meu trabalho com muito amor e muito carinho. E ainda houveram pessoas para me caluniar, porque pessoas que se utilizam do trabalho para fazer o mal, elas normalmente acham que os outros são iguais. E aí depois elas temem que as pessoas sejam iguais a ela. Porém, eu não sou, graças a Deus. E hoje eu fiquei refletindo muito sobre isso. E eu resolvi fazer esse vídeo. A diferença entre o justo e o perverso. E esse trecho bíblico do livro de Lucas 6, versículo 22 ao 23. Regozijai-vos nesse dia e exultai, porque eis que é grande o vosso galardão lá no céu. Então, isso me faz entender por que Deus fez tantos sobrenaturais. Por que Deus fez tanta coisa. Porque eu sigo Jesus, eu sigo o Espírito Santo. E Deus me conhece. E as pessoas que têm Jesus e Espírito Santo e as pessoas que são boas pessoas sabem a profissional e o ser humano que eu sou. E portanto, eis que é grande vosso galardão lá no céu. Bem disse Jesus, ainda teria muito o que vos dizer, mas vós não podeis suportar. Eu acho que é João 3, se eu não estou enganada. Mas é verdade. Não podeis entender e muitos não podem suportar. Se vos falei de coisas terrestres e não credes, como crerei se vos falar das celestiais?
João 3, versículo 12. Em verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto, e não aceitais o nosso testemunho. Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não creram, como creriam se vos falasse das celestiais? Ainda tenho muito que vos falar, mas vós não podeis suportar, assim diz o Senhor.